Muito bem. Na segunda aula a gente vai fazer o capítulo 2 do livro texto, que cobre o princípio aditivo multiplicativo, dentre outras coisas. Isso cobre a maior parte aí da combinatória vista no ensino médio. A gente vai ver então o princípio aditivo multiplicativo, depois permutações, arranjos, combinações e depois mais alguns exemplos, incluindo o lema de Kaplanski. O primeiro, o mais simples, que é o princípio aditivo. Aqui nesse exemplo é uma lanchonete com 4 sabores de sorvete, 3 de hambúrguer, 3 tipos de hambúrguer. E uma pessoa vai fazer o pedido de um produto destes, né? Apenas um produto. José vai pedir um produto só. Então ele tem 3 maneiras de pedir sorvete, 4 maneiras de pedir sorvete e 3 maneiras de pedir hambúrguer. Então no total tem 7 maneiras do José fazer o pedido dele. É isso que é o princípio aditivo. Aqui a gente tem um exemplo do princípio multiplicativo. A gente tem aqui um restaurante com 5 pratos principais e 3 sobremesas. E a questão é de quantas maneiras diferentes a Maria pode pedir um prato principal e uma sobremesa. Então, para pedir o prato principal tem 5 maneiras e para pedir a sobremesa tem 3 maneiras. O número total de maneiras vai ser então 5 vezes 3, vai ser 15 maneiras. E a gente pode enumerar elas, por exemplo, dessa maneira aqui. Prato 1, sobremesa 1, prato 1, sobremesa 2, etc. até prato 5, sobremesa 3. Então, o princípio multiplicativo, sua forma mais simples, é simples assim. Aqui eu vou enunciar eles de uma maneira mais formal. O princípio aditivo vai dizer que se você tem n conjuntos A1, A2, AN disjuntos, e cada conjunto AI maiúsculo tem AI minúsculo elementos, então o número total de elementos da união é A1 mais A2 mais A3 mais AN. Aqui você pode interpretar como sendo A1 um evento, A2 outro evento, AN o enésimo evento, e cada um deles vai acontecer de forma sucessiva e eles são independentes. Essa palavra de juntos aqui para conjuntos você pode transportar para eventos independentes quando você está tratando de eventos. A união aqui são todas as maneiras possíveis de acontecer esses eventos. E o número total dessas maneiras é A1 mais A2 mais AN. No princípio multiplicativo, eu tenho também conjuntos A1, A2, AN. Cada um deles pode acontecer de M maneiras diferentes. E a maneira aqui deles acontecer é M1, M2, Mn. A diferença aqui do aditivo para o multiplicativo é que no aditivo só vai acontecer um desses eventos, ou vai acontecer algum dos A1, ou algum dos A2, ou algum dos AN. Então, você está pegando um elemento na união. No multiplicativo, vão todos eles acontecer. Algum dos A1 vai acontecer, algum dos A2 vai acontecer, algum dos AN vai acontecer. Então, todos eles vão acontecer um atrás do outro. No aditivo, é só um deles que vai acontecer. Então, no aditivo, você está contando os elementos da união, enquanto que aqui no multiplicativo você está contando os elementos do produto cartesiano. A1 vezes A2 vezes AN. Então, esses que são os princípios aditivo e multiplicativo. E com eles a gente vai deduzir as formas aí de arranjo, permutação e combinação. Muito bem, aqui tem um exemplo. Tem um pai que quer fazer um plano de atividades aí para a filha.
E as atividades vão ser 3. Vão ser inglês, balé e música. E ele quer fazer aqui um cronograma em Itajubá. Ele viu que tem 4 escolas de inglês, 3 de balé e 8 de música. E a pergunta é de quantas maneiras ele pode organizar essas atividades aqui da filha Ana. Essa pergunta de quantas maneiras quer dizer de quantas maneiras diferentes ele pode escolher uma escola de inglês, uma escola de balé e uma escola de música. Aqui a gente vai ter que escolher um de cada. Se eu fosse escolher uma atividade apenas para a Ana, seria o princípio aditivo, né? Eu escolheria ou o inglês, ou o balé, ou a música. Então seria um total de 15 possibilidades, né? 4 com 3, 7, com 8, 15. Mas como ele quer uma de cada atividade, a gente tem que usar o princípio multiplicativo. Então o total de atividades é 4 vezes 3 vezes 8, que dá 96. Aqui a gente tem um outro exemplo que vai misturar os dois princípios. Aqui eu tenho uma pessoa com um amigo que emprestou, que mostrou para a gente 6 livros de matemática, 7 de física e 9 de química. Então fui lá na casa dele, ele tem esse monte de livros lá e ele vai me emprestar 2, desde que não seja da mesma matéria, né? Eu posso pegar 2, mas não pode ser 2 de matemática. E a pergunta é de quantas maneiras eu posso pegar 2 desses livros. Então aqui não é direto nem o princípio aditivo, nem o princípio multiplicativo, porque se fosse diretamente o princípio aditivo, seria o caso de eu pegar um livro só. Então seria 6 mais 7 mais 9. Seria 13 com 9, 22. Seria 22 maneiras de escolher um livro dentre estes aqui. Isso seria o caso do princípio aditivo diretamente. O caso de aplicar o princípio multiplicativo diretamente seria se ele me oferecesse um livro de cada. Então eu pegaria um desses 6, um desses 7 de física e um dos 9 de química. Então seria 6 vezes 7 vezes 9. Mas também não é o caso, eu vou pegar 2. 2 deles. Então aqui eu vou primeiro usar o princípio multiplicativo para contar de quantas maneiras eu posso pegar um de matemática e um de física. Se eu vou pegar um de matemática e um de física simultaneamente, aqui é o princípio multiplicativo. Então esse número é 6 vezes 7, dá 42. Vou chamar de A1 esse número. Depois eu vou contar de quantas maneiras eu posso pegar um livro de matemática e um de química. Vai dar 6 vezes 9, 54 maneiras. E por último, o número de maneiras de pegar um livro de física e química. Um de física e um de química. Então são 7 maneiras de pegar o de física e 9 de pegar o de química. Dá um total de 63. Tem esses números então A1, A2 e A3. Aqui eu usei o princípio multiplicativo. Agora com isso, esse evento de eu pegar 2 livros, desde que não seja na mesma matéria, eu posso usar o princípio aditivo para calcular isso aqui. Porque pegar 2, desde que não seja da mesma matéria, é o mesmo que pegar ou um de matemática e um de física, ou um de matemática e um de química, ou um de física e um de química. Então o número de maneiras de escolher esses livros que ele vai me emprestar é a soma de A1, A2 e A3. Vai dar 159. (159). 42 com 54 com 63. Então, nesse exemplo aqui, a gente mistura, tá, o princípio aditivo e o multiplicativo. Em vários exercícios, vocês vão misturar eles aí para fazer a conta. Muito bem. Agora, com isso, vamos para a parte aqui da permutação, arranjo e combinação. Nos 3 casos eu vou fazer um exemplo primeiro e depois a gente vai definir formalmente e calcular o número, né? Então, primeiro aqui um exemplo simples de permutação. Eu tenho 5 bicicletas e eu quero guardá-las no bicicletário e ele tem 5 vagas. A primeira pode ir em qualquer um dos 5 lugares, a segunda pode ir em qualquer um dos 4 que sobraram,
A terceira pode ir em qualquer um dos 3 que sobraram. Agora eu já acumulei 3 eventos, né? No primeiro evento eu escolhi entre 5 lugares, então tinha 5 maneiras de fazer isso. No segundo eu escolhi eu tinha 4 opções para escolher, mas eu já tinha tido 5 antes. E agora na terceira bicicleta eu tenho 3 maneiras de escolher, mas eu já estou dentre as 20 escolhas que eu podia fazer antes, né? Então até aqui eu já tenho 5 vezes 4 vezes 3 escolhas. A segunda, a bicicleta número 4, eu tenho 2 maneiras de escolher, que foram os 2 lugares que sobraram, e a última já vai estar determinada, porque só tem um lugar sobrando. Então, no total, pelo princípio multiplicativo aqui, eu vou ter 120 maneiras de escolher essas bicicletas, o lugar das bicicletas. Aqui não é bem o princípio multiplicativo, né? Porque lá os eventos são independentes, né? Aqui é realmente uma permutação. Então aqui tenho 120 maneiras de escolher como colocar 5 bicicletas em 5 vagas. E uma maneira mais formal de falar disso é definir o que é uma permutação de n elementos ou n objetos. Isso é qualquer reordenamento desses objetos. E o número de permutações de n objetos a gente denota por P índice n, e isso aqui é claramente n vezes n-1 vezes n-2 vezes 2 vezes 1, que a gente denota como n fatorial. Isso aqui é claro pelo argumento parecido com aquele que eu usei nas bicicletas, né? Porque se eu tenho n objetos, eu tenho e eu quero reordenar, eu tenho n maneiras de escolher qual vai ser o primeiro objeto da nova lista, da nova reordenação. Uma vez escolhido ele, eu tenho n-1 maneiras de escolher qual vai ser o segundo objeto, e por aí vai até o penúltimo, que eu tenho 2 lugares só sobrando, e o último já está determinado. Você pode pensar tanto que você está escolhendo qual objeto vai primeiro, qual vai segundo, etc., quanto você pode contar também em qual lugar você vai botar o primeiro objeto da lista velha, né? Em qual lugar vai o primeiro da lista velha, o segundo da lista velha, vai dar a mesma numeração aqui, vai dar a mesma contagem. E a gente completa essa definição colocando 0 fatorial igual a 1. Né? P de 0 igual a 0 fatorial, que é igual a 1. Não faz sentido do ponto de vista aqui da combinatória, né? Porque não tem um reordenamento de 0 objetos. Né? Não faz sentido combinatorialmente. Mas a gente completa a definição de fatorial com 0 fatorial igual a 1 para as propriedades do fatorial funcionarem bem. Muito bem. Então, isso é permutação. Então, bem simples. Agora vamos para o arranjo. Nesse primeiro exemplo, eu quero fazer os anagramas com 3 consoantes diferentes. Eu vou tirar o x, o y, z, né? Vou considerar só as outras 23 letras. Delas são 18 consoantes, né? 5 são vogais e 18 são consoantes. Então eu quero fazer anagramas com essas 3 consoantes, né? Quero fazer palavras com 3 consoantes seguidas, né? Quero ver de quantas maneiras eu posso colocar 3 consoantes seguidas. Para a primeira consoante eu tenho 18 opções, né? As 18 consoantes. Para a segunda eu tenho 17 e para a terceira eu tenho 16, né? Simples assim. Anagramas aqui, nesse contexto pelo menos, aqui elas são diferentes, né? Anagrama de uma palavra, em geral, ela pode ter a mesma letra várias vezes. Mas aqui eu estou falando de consoantes distintas. Então, o número total de escolhas desses anagramas é 18 vezes 17 vezes 16. Vai dar 4.896. Aqui a ordem faz diferença, né? Se eu escolher A, B, C, é uma coisa, e se eu escolher C, B, A, é outra coisa, né? Eu não vou considerar essas duas a mesma escolha, eu vou considerar elas como sendo escolhas diferentes. Então a ordem faz diferença. A maneira mais formal de definir isso é definir o arranjo de n objetos tomados P a P.
Isso é uma lista de P objetos dentre esses N que você fixou. E aqui a ordem faz diferença. Escolheu, como eu disse, né? Escolher os objetos 1, 2 é a mesma coisa, é diferente de escolher os objetos 2 e 1 nessa nova ordem. A gente denota por ANP o número de arranjos de N objetos tomados P a P. E a gente completa essa definição colocando AN0 igual a 1. É para as propriedades aí de combinatória funcional. Porque aqui a gente está considerando o arranjo de nenhum objeto dentre N fixado. Né? Isso não faz sentido do ponto de vista da combinatória. E é óbvio que o arranjo de N objetos tomados 1 a 1 é N, porque tem N maneiras de escolher um objeto dentre N. E o arranjo de N objetos N a N é N fatorial, porque aqui você vai cair na permutação de N elementos, né? Porque é escolher N elementos dentre N, considerando a ordem. Então isso aqui é simplesmente a permutação de N elementos. Então é N fatorial. Muito bem, a gente tem uma proposição aqui para contar quantos são os arranjos de N elementos tomados P a P, que vai generalizar esse exemplo que eu dei aqui. Esse exemplo que eu dei antes, isso aqui vai ser o arranjo de 18 objetos tomados 3 a 3. Isso aqui deu 18 vezes 17 vezes 16. Deu 4896. Então esse aqui é o arranjo de 18 objetos tomados 3 a 3. Lembra que aqui o N embaixo é o número maior e P é o número menor. Então aqui é 18, 3 a 3. E o que deu aqui? Deu 18 vezes 17 vezes 16. Então eu multipliquei um monte de números, começando do 18 e tinha 3 fatores. Né? A fórmula em geral vai ser essa. Por quê? Vou fazer um caso particular aqui para o arranjo de N objetos tomados 4 a 4. Se eu quiser fazer essa conta, eu tenho que primeiro escolher o primeiro objeto, eu tenho N maneiras de fazer isso. Depois o segundo, N menos 1 maneiras, né? Porque sobrou N menos 1. Depois escolher o terceiro, N menos 2. E depois o quarto, como eu já escolhi 3, tem N menos 3 maneiras de fazer isso. Então dá N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3. Esse número é igual a N fatorial sobre N menos 4 fatorial. Por quê? Porque se você abrir esse número da direita, vai dar N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3 vezes N menos 4 vezes 2 vezes 1. Enquanto que embaixo dá N menos 4 vezes N menos 5 vezes 2 vezes 1. Então corta tudo, o numerador com o denominador, e vai ficar só esses 4 primeiros fatores. Então isso mostra essa igualdade. E no caso geral é a mesma coisa, não tem nada sofisticado, porque se eu quero escolher P objetos dentre N, eu escolho o primeiro objeto, tenho N maneiras de fazer isso. Escolho o segundo, tenho N menos 1 maneiras de fazer isso. Vou escolhendo até o Pésimo. O Pésimo eu tenho N menos P mais 1 maneiras de fazer isso. É só você ver a fórmula de cima, e quando são 4 objetos, vai até o N menos 3. Quando são 3 objetos, ia até o N menos 2. Né? Lá em cima a gente viu esse exemplo. Aqui é combinação, é arranjo de 18 tomado 3 a 3. Então foi até 18 menos 2. Então no caso geral vai ser assim. Vai até N menos 4 mais 1. Então aqui vai até N menos P mais 1. É só você pensar um pouco e você vê que essa é a fórmula certa. E pelo mesmo argumento de cima, essa conta, N vezes N menos 1 vezes N menos P mais 1, é N fatorial sobre N menos P fatorial, porque quando você abre o N fatorial de cima, o que você tem é essa conta da esquerda seguida de vezes N menos P vezes N menos P menos 1 vezes 2 vezes 1. Então isso mostra essa conta aqui do arranjo. Agora as combinações. Vou
começar com um exemplo novamente. Eu quero agora subconjuntos de A, do 1, 2, 3, 4, 5, com 3 elementos. Aqui eu quero subconjuntos. Lembra que a gente viu da outra vez que para conjuntos a ordem não faz diferença. O conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que o conjunto 3, 2, 1. Então, se eu escolher 1, 2, 3 ou escolher o 3, 2, 1, eu tenho que contar eles da mesma maneira. Então, a contagem aqui é diferente da contagem do arranjo. Contagem diferente. Vamos lá. Primeiro eu vou escolher o primeiro elemento, o A. Depois eu vou escolher o B e depois o C. Então, para escolher o A, tenho 5 opções. Para escolher o B, uma vez escolhido o A, tenho 4 opções. E para escolher o C, uma vez escolhido o A e B, tenho 3 opções. Então, eu tenho 60 maneiras diferentes de escolher 3 números nesse conjunto, para formar o meu subconjunto. Esse aqui é o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Mas nesses 60 aqui, tem várias repetições de subconjuntos. Porque, por exemplo, 1, 3, 5 é a mesma coisa que 3, 1, 5, e várias outras. Então, a gente tem que tirar essas repetições. Para cada escolha de A, B, C, tem o mesmo número de repetições. Eu vou tentar listar elas aqui. Vamos ver para 3 caras quantas tem. Tem o A, B, C, mas quais tem? Tem o A, C, B. Tem também o B, A, C. Tem também o B, C, A. Tem também o C, A, B. E por último, tem também o C, B, A. E essas são as 6 maneiras de você listar os elementos aí de um conjunto que tem 3 elementos. Aqui o A, B e C são quaisquer, não tem nenhuma preferência. Então, para qualquer escolha de 3 elementos, tem 6 escolhas que vai dar o mesmo subconjunto. Então, essas 60, na verdade, são 60 dividido por 6, subconjuntos, por causa dessas igualdades. Então, como a ordem não faz diferença, a gente tem que dividir pelas permutações de 3 elementos. Aqui o que eu fiz, na verdade, foi pegar todas as permutações de 3 elementos, todas as permutações de A, B, C. Então, a gente tem, na verdade, 10 subconjuntos, e não 60. E eu listei eles aqui. Em geral, vai ser um número muito grande nos outros exemplos, não vai dar para listar, mas eu listei aqui para que fique bem claro quais são os subconjuntos. São 10. Se você pensar bem, você vai ver que realmente não tem outro. Não está faltando nenhum, nem tem repetição aqui. São exatamente 10. Muito bem. Com isso, a gente vem aqui para a definição mais geral. A gente diz que uma combinação de N objetos tomados P a P é um conjunto de P objetos dentre esses N. E a ordem não faz diferença. Então, é para você pensar em subconjuntos mesmo. A gente denota por CNP esse número de combinações de N objetos tomados P a P e completa a definição com CN0 igual a 1. E, novamente, é fácil ver aqui quando P é 1 ou N, quanto dá, porque combinação de N 1 a 1 é quantos subconjuntos de um elemento tem, se você puder escolher dentre N, quantas combinações de N objetos tomados 1 a 1 tem. Tem N, tem uma para cada escolha de elemento. E as combinações de N tomadas N a N é uma, porque só tem uma maneira de escolher N objetos dentre N, é você pegar todos. Se faltar algum, não vai funcionar e você não pode pegar mais do que todos, nem pegar repetido, nem nada. Então, claramente, o CNN é 1. Aqui eu vou provar a fórmula para a combinação, baseado nessa definição nossa, que é basicamente estender o exemplo que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? No exemplo 7. No exemplo 7 eu calculei o arranjo de... O que eu fiz? Eu fiz
o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, que é o 60, e dividir pela permutação de 3 elementos. Esse 60 é a permutação de 3 elementos, de 5 elementos tomados 3 a 3, e o 6 é a permutação de 3. Isso é o que a gente faz aqui no caso geral. Para calcular a combinação de n elementos tomados P a P, você primeiro calcula o arranjo NP, né? Que é você escolher P elementos dentre n, e aí você divide pela quantidade de permutações de P elementos, né? Porque a ordem ela não faz mais diferença, então tem várias listas repetidas. Né? Você tem P elementos, qualquer maneira que você reordenar esses P, tem que dar a mesma combinação, né? Tem que dar o mesmo objeto, a mesma coisa que você quer. Né? Não faz diferença mais a ordem. Então tem que dividir por essas permutações. Então é basicamente o arranjo de n tomado P a P dividido pela permutação de P. Então, pela fórmula que a gente já provou antes, o arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. E a permutação de P elementos é P fatorial. Então, vai dar esse número, n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. E esse número a gente chama de n escolhe P, ou combinações de NP a P, ou binômio de NP. A gente vai ver em outra aula porque esse nome binômio. Mas esse número aqui é muito importante. Todo mundo aí que já estudou combinatória no ensino médio já vê esse número, e teoria dos números também vai usar muito esse número. Muito bem. Então, esse símbolo se lê combinações de NP a P. Em inglês o pessoal usa mais esse, n escolhe P, que é n choose P. Muito bem. Vou fazer um exemplo para ilustrar aqui essa contagem. Suponha que a gente tem 15 pontos no plano e não tem 3 deles na mesma reta. A pergunta é quantos triângulos a gente pode fazer com eles. E a resposta é dada fazendo a combinação. Porque cada triângulo você precisa de 3 pontos. Né? Ter 3 pontos lá para fazer um triângulo. E vice-versa. Né? Cada 3 pontos dá um triângulo, cada triângulo dá 3 pontos. E a ordem não faz diferença, porque se eu pegar os pontos A, B e C, ou A, C, B, vai dar o mesmo triângulo. Né? O triângulo não é orientado. Né? O triângulo é o mesmo. Então o que eu preciso fazer aqui é fazer a combinação de 15 elementos tomados 3 a 3. Isso é o 15 escolhe 3. Ou 15 tomados 3 a 3. Ou C15 3, né? A anotação do livro. Esse é o número de triângulos que você pode fazer com 15 pontos do plano, desde que não tenha 3 alinhados. Esse número é 15 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 fatorial. Né? Lembra que a fórmula é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. E aí aqui você corta o 12 fatorial com o pedaço do 15 fatorial, fica 15 vezes 14 vezes 3 sobre 6. E dá para cortar aqui o 2 do 14 com o 2 do 6 e o 3 do 15 com o 3 do 6. Vai ficar 5 vezes 7 vezes 13, 4, 5, 5. Então tem 155 triângulos formados por 15 pontos no plano. Muito bem. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, um pouco mais elaborado. Nesse exemplo, eu tenho 6 consoantes, eu quero fazer um anagrama, né, com 6 consoantes e 4 vogais. Então a pergunta é de quantas maneiras eu posso fazer esse anagrama com 6 consoantes e 4 vogais. Então tem mais uma maneira de contar isso aqui. Eu vou contar assim. Primeiro eu vou contar quantas maneiras eu tenho de escolher as consoantes. Então eu tenho que escolher 6 consoantes dentre 18. Eu vou contar de modo que não importa a ordem. Isso vai dar então combinação de 18, 6 a 6.
Isso aqui é a maneira que eu estou contando. Você pode contar de outras maneiras. Usar arranjo aqui ao invés de combinação e depois mudar um pouco o outro pedaço. Mas eu vou contar assim. Eu vou contar de quantas maneiras eu posso escolher essas 6 consoantes. Aqui, como conjunto, né? A ordem não faz diferença. Depois vou contar de quantas maneiras eu posso escolher 4 consoantes. Aqui deveria ser vogal, gente. Desculpa, tem um typo aqui. Vogais. De quantas maneiras eu posso escolher 4 vogais dentre 5. Isso é a combinação de 5, 4 a 4. Né? Isso aqui é 5. Muito bem. Agora escolhidos as consoantes e as vogais, eu tenho 6 consoantes e 4 vogais. Eu quero ver de quantas maneiras eu posso fazer um anagrama com elas. Então eu tenho 10 letras e eu quero escolher em quais lugares vão essas 10 letras. E agora a ordem importa. Agora a ordem importa. Porque antes eu só escolhi sem importar a ordem. Agora que eu vou considerar a ordem. Então, considerando a ordem, o que eu vou fazer é a permutação de 10 elementos. Eu tenho 10 letras e eu vou escolher 10 lugares. Então, é permutação de 10. Então, o número total de escolhas vai ser essa combinação de 18, 6 a 6, vezes a combinação de 5, 4 a 4, vezes a permutação de 10. Porque é a maneira de escolher as consoantes, é a maneira de escolher as vogais e é a maneira de colocar tanto as consoantes quanto as vogais lá no anagrama. Então, multiplica essas 3 quantidades usando as fórmulas lá de combinação e de permutação. E vai dar esse número grande aqui, 18 fatorial vezes 5 sobre 12 vezes 11 vezes 6 fatorial. Muito bem. O último exemplo aqui vai ser esse lema de Kaplansky, que diz como você conta o número de subconjuntos de um conjunto com tantos elementos, né, P elementos, de modo que eles não são consecutivos. Né? Isso aqui que não é óbvio nesse pedaço. Eu tenho N números, eu quero pegar P deles, mas não podem ser consecutivos. Para isso é necessário que o N seja no mínimo o dobro do P. Porque, por exemplo, se o P for 4 e o N for 5, não tem como eu pegar 4 números não consecutivos dentre 5. O número total de números tem que ser ao menos o dobro daqueles que você quer pegar não consecutivos, porque tem que ter o espaço, né, entre o que você vai pegar e o que você não vai pegar. Essa conta você vai ver que o N tem que ser o mínimo o dobro do P. Então, aqui tem um caso particular com N igual a 6 e eu já vou colocar uma notação aqui que eu vou usar para fazer a demonstração. A gente vai provar que esse número de subconjuntos de N elementos com P elementos não consecutivos é a combinação de N mais P. N menos P mais 1 escolhe P. Ou N menos P mais 1 tomados P a P. Para isso eu vou usar essa simbologia aqui de mais e menos, que significa o seguinte. Você vai listar aqui mais e menos N vezes, uma para cada elemento do conjunto original. Você vai botar mais onde você pegou o número e menos onde você não pegou. Então, esse primeiro conjunto 1, 3, 6 corresponde a esses símbolos aqui. Mais, menos, mais, menos, menos, mais. Esse mais é desse 1, esse mais é desse 3 e esse mais é desse 6 aqui. Nesse de baixo eu fiz o 1, 2, 4, 6. Então, é mais, menos, menos, mais. O 1 sozinho é 1, menos, menos. O vazio seria tudo menos. O conjunto A inteiro é tudo mais. Por último aqui, 1, 3, 6 é mais, menos, mais. Está repetido, né? 1, 3, 6 está repetido. Muito bem. E nota que nessa notação que eu fiz, esse segundo conjunto tem 2 elementos consecutivos. Então, esse aqui é um que não serve para o que a gente quer ali no lema de Kaplansky. A gente quer conjuntos parecidos com esse primeiro ou esse terceiro. A gente não quer conjuntos como esse segundo,
que tem 2 mais consecutivos. Os menos podem ser consecutivos, os mais não. Os mais têm que estar espaçados. Então eu vou fazer a prova dele aqui no caso particular e depois vou fazer no caso geral. Vamos fazer primeiro o caso particular, em que o n é 8 e o p é 3. Ou seja, eu tenho um conjunto com 8 elementos e eu quero escolher 3 não consecutivos. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, eu quero escolher 3. Né? Então, nessa minha escrita aqui, eu vou ter 3 mais e o resto menos. Então, eu vou ter 3 mais e o resto menos, 5 menos. Então, eu vou escrever os sinais de menos já. São 5 sinais de menos. Tá aqui. Tem 5 sinais de menos, 1, 2, 3, 4, 5. E o resto é sinal de... não é que é sinal de mais, né? São espaços vazios. Eu vou botar os mais aqui nesses espaços vazios. Tem 6 espaços vazios, porque tem 5 sinais de menos. E entre 2 sinais de menos tem um espaço vazio. Tem um aqui no começo e um no final. Você conta que são 6 espaços vazios. Esses espaços vazios vão ser onde eu vou colocar os 3 sinais de mais. Tem 6 espaços, mas eu só vou usar 3. Aqui tem alguns casos. Se eu colocar o sinal de mais só nos 3 primeiros, vai ficar mais, menos, mais, menos, mais. Menos, menos, menos. Então vai dar o 1, 3, 5. Se eu colocar os mais no final, vai dar menos, 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 mais, menos, mais, menos, mais. Então vai dar 4, 6, 8. E se eu colocar, por exemplo, os mais aqui nos 2 primeiros? Né? Aqui, aqui e no final, aqui, eu vou ter esse último exemplo aqui. Então vai ser mais, menos, mais, menos, 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 mais. Então vai ser o 1, 3 e o 8. Porque o 1 é o primeiro mais, o segundo mais está no terceiro lugar e o último mais está no 8º lugar. Então, 1, 3, 8. Esses 3 aqui são válidos para o lema de Kaplansky, né? São conjuntos de 3 elementos não consecutivos. E fica claro aqui que qualquer maneira que eu escolher os mais, dentre esses 8 espaços, esses 6 espaços, eu posso colocar os mais aqui da maneira que eu quiser. Eles nunca vão ser consecutivos, porque tem os menos. Então, o que eu tenho que fazer é escolher 3 sinais de mais, 3 lugares vazios para colocar o sinal de mais dentre os 6 disponíveis. Não quer dizer que esse primeiro é o 1, nem que o último é o 8. Né? Porque, por exemplo, se eu ponho o mais aqui no primeiro, o mais é o 1. Mas se eu ponho o primeiro mais para lá, o primeiro lugar que vai aparecer é o menos, né? Então o 1 não vai entrar. Esse menos que vai fazer o papel do 1. Mas de qualquer modo, o que eu preciso é escolher 3 lugares dentre os 6 para colocar o sinal de mais. Então isso é combinação de 6, 3 a 3. Eu preciso escolher 3 lugares vazios dentre os 6 espaços vazios que eu tenho para colocar o sinal de mais. Formar esse mais, menos, que corresponde a um subconjunto do A. Corresponde a um subconjunto do A com 3 números não consecutivos. Muito bem, vamos ver o caso geral agora, que é essencialmente isso aqui. Então, para fazer o caso geral, eu preciso de botar P sinais de mais, e eu vou ter N menos P sinais de menos. Então, eu já escrevo os sinais de menos, tenho N menos P sinais de menos, e aí eu vou ter um monte de espaços vazios entre eles, e vou ter um espaço vazio no início e um espaço vazio no final. Esses espaços vão ser onde a gente vai colocar os sinais de mais. Agora, quantos espaços vazios tem? Tem um a mais do que o número de sinais de menos. É a mesma coisa daqui de antes, né? Tinha 5 sinais de menos e 6 espaços vazios. Aqui vai ter N menos P sinais de menos e N menos P mais 1 espaços vazios. Eu tenho que escolher P sinais de mais dentre
n menos p mais 1 espaços vazios. E o número dessas escolhas é combinação de n menos p mais 1 escolhe p. Muito bem. Agora um exemplo rápido usando aqui o lema de Kaplansky. Suponha que a gente tem 20 alunos para fazer uma prova, sendo 14 de uma matéria e 6 da outra matéria. 14 de álgebra e 6 de geometria. E eu vou fazer a prova, e os 20 vão ficar em fila, e eu quero que 2 alunos de geometria não fiquem um atrás do outro, né? Um seguido do outro, né? Porque eu quero vigiar aí os alunos de geometria. Então, de quantas maneiras a gente pode enfileirar esses 20 alunos de modo que os 6 de geometria não fiquem consecutivos? Então, aqui eu vou aplicar o lema de Kaplansky com P igual a 6 e N igual a 20, porque eu quero escolher 6 números não consecutivos dentre 20. Então, é simplesmente combinação de 20 menos 6 mais 1 escolhe 6. Combinação de 20 menos 6 mais 1, tomado 6 a 6. Então, combinação de 15, tomado 6 a 6, que dá 60.060. Isso termina a aula de hoje. Na próxima vez, a gente vai para o capítulo 3.